Olá pessoal do YouTube, tenham um bom dia a todos. Não sei qual horário que vocês vão assistir esse vídeo, mas de qualquer forma, façamos um bom dia, ou uma boa noite, ou uma boa tarde. A gente vai abordar um assunto sobre uma das incoerências registradas na ABS, né? Daquilo que o sistema religioso judaico-cristão, ele diz que ela não se contradiz, mas como ela foi adulterada por muitas vezes, existem contradições. Então a gente vai ler aqui Ezequiel 28, fala sobre como o anjo, né? Como o anjo foi expulso do céu. Que isso aqui é uma analogia, não é nada literal, né? Não é nada literal como o sistema religioso vai passar isso para a gente. A gente vai ler aqui Ezequiel 28 primeiro. Ele diz assim, ó: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes: Eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estima o teu coração como se fora o coração de Deus. Entenda uma coisa, que aqui é uma analogia, não é nada literal. Por quê? Porque quando Ezequiel escreve, ele escreve bem enfático: Tu és homem e não Deus. Aí a gente para analisar um pouco sobre quem é Deus e quem é o homem. Deus é espírito e o homem é carne. Então, por aí se tira de que aqui não está falando de um anjo. Ezequiel não está se referindo de algo espírito, mas ele está falando realmente do rei Tiro. O homem que ele se achava o homem mais sábio, o homem mais entendido, o homem mais rico. Então, eles se achavam Deus como outros na história já se achavam, né? Então, isso aqui a gente vai desmistificar isso, né, nesse vídeo, para que vocês possam entender quem realmente é o diabo e quem realmente é Deus, né? Aqui não se refere, se você for estudar, se você for pesquisar, não se refere a um anjo caído. Isso não existe, nunca existiu. E se refere à pessoa do rei Tiro. Agora a gente vai abrir a Bíblia, a ABS, né, como a gente chama, lá em 1 Crônicas 21, primeiro também, né? A gente vai ler aqui e depois a gente vai ler um outro trecho semelhante a esse, né? Para vocês verem que existe muitas incoerências e muitos equívocos de ensino por parte do sistema religioso judaico-cristão, enfim, né? Evangélicos, supostamente protestantes. Diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Agora a gente vai lá para 2 Samuel 24, primeiro, também, né? Diz assim: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Olha a contradição, né? O tamanho da contradição de dois escritos. Lógico que o escritor ele não tinha essa intenção, né, de fazer uma escrita com o nome Senhor e com o nome Satanás, né? Eles não tinham essa intenção. Mas quem adulterou foram os escribas. Os escribas adulteraram isso. Não foi da parte dos profetas os adultérios, da escrita ou da fala. Não, jamais. Mas foi da escrita. Porque aqui em 2 Samuel, Samuel diz que a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel, contra Judá. E agora, lá em 1 Crônicas, vai dizer que
1 Crônica 21 vai dizer que é Satanás. Né? Vai dizer assim, então Satanás se levantou contra Israel. Agora é Satanás e não o Senhor. Né? Isso o sistema religioso não vai te revelar, porque os fundadores conheciam, mas como eles criaram esse sistema para manipular mais uma parte da sociedade mundial, mais uma parcela, né, da humanidade, eles não revelam isso, mas eles sabem. Então, você que não examina, você que está dentro do sistema religioso, escravo disso, escravo desse sistema, jamais você vai entender isso. Porque pelos ensinos você foi tipo assim, manipulado a enxergar só de uma forma. E nós que temos o entendimento, o espírito, porque o espírito é entendimento, hoje nós conseguimos enxergar. Como eu já disse em outros vídeos, e como eu era um religioso e estava dentro da minha verdade relativa, hoje a gente consegue enxergar essas incoerências. Embora lá atrás, quando eu vivia no sistema religioso, eu aceitava de boa, eu aceitava normal porque eu estava inserido. Mas eu tinha meus questionamentos. Eu auto me questionava. Né? Então, hoje eu quero passar isso para você, de que você deve acordar enquanto há tempo. Que quem é Satanás e quem é o Senhor? A gente pode dizer que Satanás não é um ser personificado. Satanás não existe. Não existe um Satanás personificado. Existe o bem e o mal que o Senhor fez, conforme escreveu Isaías. Né? Eu faço a luz e crio as trevas. Então, quando você entende isso, você entende que existe o lado bem de Deus e existe o lado mal de Deus. A isso sim. Não que Deus seja o diabo em si, não. Existe porque, como ele é dual, ele é o bem e ele é o mal. Ele é o bem para quem? Para quem ele é o bem? Para os bons. Né? Para aquele que pratica o bem, ele é o bem. Agora, para quem pratica o mal, como ele é justo, ele tem que aplicar o mal. Ele tem que aplicar, na verdade, a justiça. Por que o Senhor ele ascendeu contra Israel? Ou eles tinham errado, né? Eles tinham errado contra o Senhor, ou Deus queria prová-los. Por que Deus provaria eles naquela época e por que não nos prova hoje? Porque naquela época ele tinha Israel como algo especial. E ele queria trabalhar esse povo, ele queria examinar o coração deles. E nada melhor para examinar alguém do que provar. Então por isso que o Senhor provava Israel, porque ele tinha um contrato com eles. O Criador tinha um contrato com eles. Agora, com a morte de Cristo, esse contrato se estendeu para todas as raças, línguas e nações, para todos nós. Né? Não existe mais um povo peculiar. Todos nós somos. Não existe uma nação escolhida. Todos nós somos iguais diante do Criador hoje, pela morte vicária de Cristo. Então, você que não entende isso, você que quer fazer o seu comentário, deixe seu comentário aí, né, abaixo do vídeo. E se você tiver alguma dúvida, você pode também me perguntar. E quando isso acontece na escrita, não é por falta ou por erro dos profetas, é por falta e erros dos escribas que escreveram. Né? Então eu queria passar esse vídeo para vocês, queria passar esse ensinamento para vocês, que como um dia eu não entendia, hoje eu tenho esse chamamento, hoje eu tenho esse chamado, né? Porque aquele que conhece e não fala daquilo que ele conhece, principalmente das coisas do Criador, das coisas do Espírito, porque o entendimento é Espírito, ele está em falta, ele está errando. Então, para a gente não estar dentro desse erro, de tantos que nós estamos, a gente tem que procurar sempre passar aquilo que nós conhecemos como verdade, como aquilo que deve ser passado para as pessoas serem livres, né? Porque quantas coisas nós somos
acorrentados. E a missão que Cristo nos deixou foi essa, de libertar os homens. Jesus veio para deixar esse ensino. Por isso que ele diz que se aquele que conhecer ele verdadeiramente é livre. Então, existem muitos cristos e vai surgir mais, né? Muitas religiões e vai surgir mais. Sendo que tudo será unificado pelo anticristo, que na verdade não é anticristo, é a sexta de Deus. É como essa parte que o profeta escreve, né? Que uma parte é o Senhor e uma parte é o diabo ou Satanás. Então, quem é o anticristo? É o antimachia, que o povo de Israel vai acreditar ser o verdadeiro Messias. E, com certeza, a humanidade será enganada. Só os sábios entenderão, conforme Daniel deixa escrito. Nos últimos dias, só os sábios entenderão a verdade, porque em massa estão sendo enganados. Pois aqui eu quero deixar os meus agradecimentos e curta esse vídeo, divulgue, né? Compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal, tá bom? Pois um abraço e até o próximo vídeo.